Vamos liberar nossas crianças, né? No final, amém, gente? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos liberar as nossas crianças, né? Até 9 anos de idade, você pode ir para a célula, né? Estar ali sendo ministrado, ministrada, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, que a paz do Senhor, sua graça, seu favor, seja de forma poderosa na sua vida. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, nessa noite tão gostosa, tão impactante, né, da presença do Senhor. Quero agradecer porque você faz parte de uma família, né, muito especial, a família de Cristo. Você decidiu fazer parte desta igreja local, né? Então nós estamos felizes por estarmos juntos num trilho profético aqui na comunidade Vida Nova. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, sinta-se amado, amada, abraçado, né, abraçada. E quando você for, né, embora assim que acabar a celebração, passa na área de convivência, o salão anexo. Nós queremos pegar algumas informações a seu respeito, né, compartilharmos algumas coisas. Amém? Posso ouvir um amém? Está muito fraco. Posso ouvir um amém? Amém. Muito bom. Glória a Deus. Eu quero trazer algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração nesses dias. Ainda hoje teremos a ceia, né, do Senhor, e eu tenho certeza que será um tempo bem especial. Amém? Por exemplo, hoje é domingo, não é? Salvo eu esteja muito enganado, hoje é domingo, sim ou não, gente? E nós definimos, nós até ocidentais, definimos que o domingo, né, ele se torna aí o dia, né, universal, para que possamos aproveitar ao máximo, tanto quanto na questão família, participar, estar com a família, almoçar com a família, jantar com a família, sair com a família, não é? Aproveitamos o domingo, né, para muitos, a maioria da população aproveita o domingo para descansar. Mas nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, também o domingo para nós ele é extremamente importante. Quem sabe me dizer por quê? Muito bom. É o dia que nós escolhemos, reservamos para estarmos em comunhão, em unidade, num lugar específico. Nós estamos aqui na região sul de São Paulo, Parelheiros, extrema zona sul de São Paulo. E nós definimos que este lugar, este imóvel, é a nossa base, aonde juntos, aos domingos, estaríamos, né, vindo, celebrando, rindo, conversando, tendo um tempo uns com os outros, também e principalmente, ter um tempo de adorar e agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós, tudo o que Ele tem trazido para nós, mas sobretudo, por aquilo que Ele é para nós. É óbvio que eu não estou dizendo que só na igreja, dentro desse espaço, acontece isso, só na igreja, não. Nós temos que, né, estar diante da sala do trono, na igreja, na nossa casa, aonde trabalhamos, porque nós é que fazemos o ambiente mudar, porque alguém está dentro de nós, alguém habita em nós, alguém nos guia, alguém nos dirige, alguém nos libera os dons, e vamos falar sobre ele hoje, não é? Então o domingo para nós tem que ser, por exemplo, estar aqui no culto não pode ser uma exceção, tem que ser uma regra. A gente não pode, se nós estamos fazendo isso, devemos acertar essa forma de pensar. Eu vou trabalhar o dia inteiro no domingo, se der tempo eu vou para a igreja. Não faça isso. Você pode trabalhar no domingo,
Você pode fazer as atividades no domingo, você pode preparar carro no domingo, você pode limpar a casa no domingo, mas você tem que ter uma grande expectativa de estar no domingo, no culto, para celebrar ao Senhor. Posso ouvir um amém? Com base nisso, a gente pensa em expectativas. Quantos aqui têm expectativas de alguma coisa? Levanta a mão bem alto, eu quero ver. Eu creio que 99% de nós temos expectativas de alguma coisa. E isso não é ruim, isso é bom. Mas é importante nós alinharmos as nossas expectativas dentro daquilo que é a nossa nova realidade. E é claro que tudo que Deus tem para nós, dentro da palavra, dentro do propósito dele, né, nós precisamos buscar e encontrar respaldo na palavra. Então domingo é o dia que vamos à casa do Senhor, amém? Então os salmistas no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? À casa do Senhor. Esse mesmo texto e contexto aponta os nossos olhos para Jerusalém, para Israel, o povo, né? os muros. Mas o salmista, ele traz uma grande expectativa, porque agora já é possível adorar a Deus dentro do templo. Por isso eu me alegro. Será que de manhã eu gerei uma expectativa muito saudável, muito boa para estar aqui nessa noite? Ou simplesmente, eu preciso estar lá, porque se eu não estiver lá, vão me colocar no banco ou vão falar mal de mim? Não, a expectativa é a mais profunda, mais bela, né, de agradar a Deus e estar em comunhão com os meus irmãos. Posso ouvir um amém, gente? Domingo é dia de ir, né, à casa de oração. A Bíblia fala que a igreja, né, ela é casa de oração para todos os povos. Você já orou hoje pela igreja? Você já orou hoje pelas pessoas? Ou simplesmente a nossa oração foi aquela oração lá na hora do almoço, inclusive na nossa casa, há uma disputa, né? A gente não tem como tirar essa honra da Bela. Todo domingo ela quer orar primeiro. Depois ela fala, o resto que ore depois. E ela ora pela comida, e ela ora pelo irmão, ela ora pelo pai, pela avó, pelo vô, né? Ela ora por todo mundo. Coisa linda, né? E às vezes ela lembra de orar pela comida, mas glória a Deus, né? Mas nós já oramos hoje por alguém? Já focamos a nossa oração? Também, como temos uma expectativa, há uma expectativa da parte de Deus para que a gente possa corresponder aos anseios dele, ao propósito, porque fomos chamados, porque o Senhor nos constituiu, porque nós declaramos Jesus. E dentro dessa questão de expectativa, pastor Valmir, eu penso em dois tipos de expectativa. Diga comigo, dois tipos de expectativa. O primeiro tipo de expectativa é aquela bem fácil, é a natural, é aquela expectativa natural horizontal, ou seja, do homem para o homem. Vamos a alguns exemplos, Carlão. Muita gente sai de casa, vem para a igreja e gera uma expectativa de saber o que vai ser feito na cantina para vender. É uma expectativa. O que será que a Rose, o pessoal dos jovens, dos adolescentes, da dança, né, fez da cantina e eu quero participar? É uma expectativa, sim ou não, gente? É claro que muita gente nem passa por lá, mas a maioria passa. Uma expectativa, quais serão as pessoas que vão cantar hoje lá na plataforma? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que você já tem uma expectativa dessa. Quem vai estar lá ministrando? Quais louvores serão ministrados? Com coisa que é para a gente o louvor, né? Tem que me agradar. Não. Fala para o teu irmão, não é para te agradar. Fala assim, por mais bonita que você seja, o louvor que é ministrado aqui não tem a ver com você. Com quem tem a ver, gente? Jesus. Se você acredita e crê nisso, aplauda Jesus por isso. Amém? Então essa primeira expectativa, né? Ela
ela acontece no plano físico, não é? De encontrar, de ter um tempo de comunhão ao redor da mesa. Eu estava ali concluindo a oração, a palavra, e a gente filma muitas coisas aqui na igreja, é filmado, né, até por segurança. Eu vendo as pessoas sentadas ali à mesa, na frente da cantina, conversando, dando risada, expectativas. Com quem eu vou sentar ao redor da mesa para compartilhar? São expectativas naturais do homem para com o homem, né? Da palavra que eu vou liberar para alguém e aquela pessoa vai retribuir. Essas são expectativas bem especiais. Expectativa de quem vai ministrar, né? A gente não divulga com antecedência quem ministra, porque gera-se uma expectativa, mas é uma expectativa alinhada a Deus. Não, eu gosto daquele e gosto daquele outro. Não, eu gosto de quando é o pastor Valmir. Não, eu gosto de quando é o pastor Gilson. Não, você tem que gostar da palavra que vem, porque ela vem para nos confrontar, ministrar, abençoar, nos direcionar e nos colocar de volta ao trilho profético, nosso olhar no foco que é Jesus. Se você acredita tudo nisso, aplauda ao Senhor. Uma outra expectativa, assim, essa expectativa natural, eu acho que a gente tem que gerar isso. É natural, física, né? É claro que com certeza ela tem cunho espiritual, mas uma expectativa de que nesse culto milagres acontecerão, pessoas aceitarão Jesus. Será que a gente veio para a igreja com essas expectativas do homem para o homem, natural, horizontal? O outro tipo de expectativa, ela é, né, o contraponto, é a expectativa espiritual, a vertical. E vertical é o quê? De Deus para nós. Será que hoje pela manhã, quando nós acordamos, uma expectativa tremenda, gerada na nossa devocional, ou oração, ou compartilhamento, em receber a palavra que vem dos céus, para ministrar as nossas vidas? A gente não vem para a igreja para falar se está bonito ou não está, se pregou bem ou não está. É deixar que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é a verdade, nos confronte. Eu preciso gerar uma expectativa de confronto no meu coração, no meu interior. Há áreas em minha vida que precisam ser confrontadas, alinhadas. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Ou seja, tudo que acontecer no plano eterno, de Deus para nós, dos céus para a terra, o plano físico, é gerar essa expectativa. A expectativa vertical é de Deus para nós. Diego, Deus para nós, Ele tem coisas tremendas. Gerar essa expectativa. Muitas vezes a gente gera expectativa para tantas outras coisas, que eu não estou dizendo que seja errado ou não. Expectativas à flor da pele para um time de futebol, para um jogo. Eu não estou dizendo que você não deva torcer, não deva assistir um jogo, mas a sua maior expectativa de vida é aquilo que é gerado dos céus para a terra, de Deus para nós. Isso traz vida. Isso traz vida. A gente às vezes coloca expectativas demais em pessoas e em coisas erradas. E a expectativa, queridos, né? Essa vertical deve ser o foco das nossas vidas. Deve ser o foco do meu dia a dia. Porque ela é gerada no alto. Ela é gerada por Deus. Ela nasce no coração de Deus para nós, Gilson, pastor Gilson. Ela traz segurança, diz, a expectativa, diga comigo, a expectativa gerada no meu coração, que vem do céu, vai me trazer segurança. Receba isso em nome de Jesus. Torne isso profético. É aquela que gera mudanças, pastora Sandra. Sabe por quê? O homem é falho. O coração do homem é enganoso. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. A bem da verdade, esse versículo muitas vezes ele é mal interpretado. Não é o homem
pura e simplesmente o meu irmão. É o homem interior, é eu. As minhas vaidades, as minhas inseguranças, os meus medos, a minha religiosidade, a minha expectativa errada. Eu preciso confiar em Deus. Posso ouvir um amém? O homem é limitado. Por exemplo, gente, presta atenção, quando eu gero uma expectativa logo de manhã, não digo só em relação ao domingo, mas todos os dias, daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai revelar. Em partes eu conheço situações de alguns aqui, em partes situações chegam até o meu conhecimento, porque eu sou limitado, eu não sei de todos os problemas. Eu sei porque pessoas contam, o líder vem e passa, nós oramos, então o homem é limitado. Agora o nosso Deus é ilimitado. Quando eu confio em Deus que é ilimitado, Ele vai trazer coisas aonde a gente nem pensou, nem estávamos sabendo, Ele vai revelar a nós. E isso pelo Espírito Santo de Deus. Talvez nessa noite o Espírito Santo vai revelar a você, Carlos, a você, Rafaela, coisas que você nem imaginava. Porque a gente é limitado, mas Deus é ilimitado. Ele tem poder para revelar, para transformar. Ele vai trazer uma impressão no teu espírito. Talvez ainda nesse culto Ele vai falar: Michel, ore pelo Tiago. Mas por que apenas ore pelo Tiago? É o Espírito Santo de Deus ministrando o teu espírito para orar pelo Tiago. Isso é hipotético, mas se pegou, receba e ora pelo Tiago. Quem me entende, diga amém. Gerar expectativas, de não só vir para ver como é que está a música, se cantou bem, se tocou mal, se pregou mal, não, gerar uma expectativa dos céus para cá. E gente, para que isso aconteça, precisamos ter um alinhamento tremendo com o Espírito Santo de Deus. Vamos falar sobre ele nessa noite? Posso falar um pouquinho sobre ele? Amém? Então, olhando para esse quesito de expectativas, há uma verdade poderosa nas Escrituras sobre alinhar as nossas expectativas para receber a revelação da verdade. A verdade é a palavra, que é Cristo. Vamos para João capítulo 14. Eu vou fazer duas leituras bem extensas nessa noite. João 14, do versículo 15 ao 31. Glória a Deus. João 14, 15 a 31. Daqui a pouco eu ponho o tema que tem a ver com o Espírito Santo. Então todos comigo, vai ter aí na tela, no telão, os versículos. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. E você pode acompanhar ou na sua Bíblia ou no telão, tá bom? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Antes de falar, de ler, deixa eu mostrar algo muito profundo. Quantos sabem que Jesus ministrava para as multidões? Quantos sabem que Jesus curava as multidões? Quantos sabem que Jesus andava no meio do povo? Amém? Só que no capítulo 14, 15 e 16, Jesus sai do meio do povo e Ele traz uma palavra específica, direta para os seus discípulos. Como nessa noite, nós saímos do meio da agitação, no meio do corre-corre, e estamos recebendo uma direção específica, uma palavra específica, porque somos discípulos de Jesus. E aqui Jesus está dando diretrizes poderosas. Ele traz aqui pelo menos 5 pontos importantes no capítulo 14, do 15 ao 31. Depois você pode ler todos os outros 3 capítulos completos. Mas Jesus fala especificamente para os discípulos. Isso é uma honra. Vira para alguém e fala: é uma honra nessa noite ouvir especificamente uma palavra para mim, que sou discípulo do Senhor. Você crê nisso? Versículo 15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador.
É importante ressaltar que esse outro é da mesma espécie, mesma dimensão, mesma eternidade. Vai falar igual. Outro Consolador. Eu não sei quantos de vocês fizeram a EVN nossa, mas há algo na EVN, uma matéria que fala do Consolador. Quem sabe a gente volte aí ao EVN para a gente entender um pouco mais. A fim de que esteja com vocês para... Gente, olha lá. A fim de que esteja com vocês para... Isso é uma promessa poderosa. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Só para que a gente entenda o que Jesus falou aqui. Antes da vinda do Pentecostes, no dia do Pentecostes, antes da vinda, efetiva do Espírito Santo, o Espírito Santo aparecia aleatoriamente, em dados momentos, para algumas pessoas. E Jesus começa então agora aqui mostrar que isso vai mudar. Ele vai vir, o Espírito Santo virá e habitará em todos. Gente, isso é tremendo. Ele habitará em todos. A gente vai entender um pouquinho esse todos aqui, Olha só. Não deixarei que fiquem órfãos, o 18. Desamparados, órfãos e desamparados, sem acolhimento, sem paternidade. Voltarei para junto de vocês. Eu creio que Jesus aqui tinha em mente a sua ressurreição, e também apontando para o dia de Pentecostes. Versículo 19, mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Que parceria! Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha, presta atenção no que Jesus está colocando aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Presta atenção que este versículo é muito profundo. Se nós, guardarmos os seus mandamentos, aplicarmos a sua palavra no dia a dia da nossa vida, isso mostra que nós amamos a Jesus. Diferentemente, nós apenas estamos passando um tempo, dizendo que somos cristãos, dizendo que apenas que nascemos de novo, e não é verdade. Para que a gente possa de fato amar, eu preciso pôr em prática os mandamentos de Cristo. Será que nós temos em algum momento quebrado um princípio da palavra? Essa é uma pergunta que o Espírito Santo nos faz. Será que a gente está deixando de guardar algo que está na palavra como direção? Se nós estamos quebrando, nós estamos faltando com amor a Cristo. Simples assim, como diz a pastora Sandra. Mas se nós guardarmos, se nós praticarmos, se nós tivermos expectativas grandes, o Pai nos ama, Jesus também nos ama. É simples assim. Posso ouvir um amém? Vamos para o versículo 22. Então Judas, não o Iscariotes. Quantos sabiam que tinha dois Judas no grupo de Jesus? Tinha 2 Judas lá. Disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Isso quer dizer que muitas pessoas do mundo não amam a palavra que é Jesus. E a gente não tem que ficar feliz por isso. A pior condenação, ou a pior condenação para o homem, é passar a eternidade longe de Deus, porque não amou a Deus na pessoa de Jesus. E nós que amamos, precisamos valorizar isso. Quando a gente ganha algo, quando a gente recebe algo, quando a gente está numa posição importante, precisamos valorizar aquilo, honrar aquilo. Amém? Posso ouvir um amém? Jesus, ele respondeu de forma abrupta, de uma forma onde ele mostrou que o amor é que faz toda a distinção. E a gente vai encerrar falando sobre amor. Versículo 23, Jesus, já li, né? 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, pois do Pai que me enviou. Versículo 25. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. Versículo 26. Então, versículo 16, versículo 17 e o 26 dá uma ênfase no Espírito Santo. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Jesus está dando essa direção específica para aqueles homens que eram mais próximos a Ele, porque o Espírito Santo ainda não havia vindo, porque Ele só poderia vir quando Jesus subisse, né? Porque o próprio Jesus disse que enviaria, o Pai enviaria, e quando o Espírito Santo veio, Ele firmou de que essa verdade que os discípulos receberiam, também nós teríamos essa verdade, porque o Espírito Santo que veio, vai nos revelar a toda a verdade. Versículo 27, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. A palavra dessa noite tem muito a ver com lançarmos fora toda angústia, todo medo, todo ressentimento, toda expectativa negativa. Sabe aquela síndrome do heart e o lip? Ó céus, ó vida, ó dor. Quem já conheceu uma pessoa muito negativa, muito pessimista? Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não é? Quem já conheceu? Quem já foi assim? Eu já fui assim. Porque a gente, em dado momento, a gente deixa de entender ou de receber de que toda a verdade de Deus pelo Espírito Santo vai ser revelada a nós para que a gente se mantenha no trilho, no propósito. E é óbvio que aquilo que é revelado para nós e os nossos filhos será revelado para nós, mas há coisas que não convém buscar a revelação, o porquê. Deus, se Ele quiser, Ele vai revelar, mas aquilo que é importante para nós, Ele vai revelar. Então diga para alguém, olha, o que é importante para você, Deus vai revelar. Versículo 28, vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Gente, isso é tremendo. Jesus está dizendo assim, o príncipe deste mundo não tem poder sobre ele. Então, não temos que temer. Não temos que temer o mal. Porque se nós estamos guardando os mandamentos, se nós estamos aplicando os mandamentos, se nós estamos colocando em prática aquilo que nós recebemos na palavra, Jesus nos ama e o Espírito Santo habita em nós. Então não devemos temer o mal. Versículo 31, no entanto,
Faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. E ele termina assim: vamos levantar porque o tempo, urge. Urge, não sei. O tempo, está acabando. Não há tempo para perder tempo. Se eu tivesse que traduzir para a nossa linguagem aqui, eu traduziria na versão CAG, Celso Antônio Guidelli, não podemos nos dar o luxo em perder tempo, porque o tempo está acabando. Posso continuar, gente? Se você perceber que alguém está dormindo do seu lado, dá uma cutucada. Esse contexto me fala 4 coisas. Eram 5, eu não vou falar sobre a quinta, mas a primeira coisa desse contexto é amar e obedecer. Se você tiver que fazer um esboço, esse contexto do 15 ao 31, o primeiro ponto que eu devo ressaltar é sobre o amor, amar e obedecer. Jesus aqui enfatiza que o amor a Ele se manifesta através da obediência aos seus mandamentos. Então eu preciso amar a palavra, viver essa palavra e obedecer essa palavra. A segunda coisa que eu posso ver nesse contexto, fala sobre a paz de Jesus, Ele fala, Jesus oferece aqui, uma paz que não é como a paz que o mundo proporciona, A paz que Ele promete traz conforto e segurança e esperança em meio às dificuldades. A paz que Jesus está colocando aqui é aquela paz que em meio às dificuldades, em meio às tribulações, vamos encontrar conforto, segurança, esperança. Você pode dizer amém? A terceira coisa que eu vejo nesse contexto é a interação de Jesus com os seus discípulos. Ele sai da multidão e ele vai para aqueles que foram escolhidos a dedo, para trazer uma palavra mais direta, específica, para abençoar. E ele está prometendo interação, relacionamento, intimidade, a sala do trono. Esse texto nos enche de alegria, porque é possível ter relacionamento com Deus, é possível estar diante dele, recebendo dele pelo Espírito Santo. O quarto ponto, que é o que eu quero ressaltar daqui para frente, é a promessa do Espírito Santo. Então, nesse texto todo que nós lemos, vimos 3 coisas bem específicas. A quarta seria aquela que eu falei, que Jesus é maior do que Satanás, ele não teme Satanás. Não vou falar sobre isso, mas a quarta é a promessa do Espírito Santo. Jesus promete enviar o Espírito Santo, o Consolador, para estar com os discípulos e ensiná-los. O tema de hoje, nada mais nada menos, é a obra do Espírito Santo, ok? A obra do Espírito Santo. Pode falar comigo? A obra do Espírito Santo. Olha para mim. Neste momento, o Espírito Santo está dando continuidade a uma obra no seu coração. Neste momento, o Espírito Santo está dando sequência a uma obra no meu coração, no nosso coração, e isso vai ser até a volta de Cristo. É uma obra constante, diária, é uma obra necessária, é uma obra que não tem fim, amém, gente? A única obra que eu quero que termine é a minha casa, né, Érica? A única obra que a gente quer que termine é a obra da casa da Érica. É uma obra que não acaba nunca, mas essa tem que acabar. Agora, a obra do Espírito Santo não acaba nunca, não acaba nunca. Fala para o teu irmão, fala assim, olha que coisa linda, a obra do Espírito Santo não acaba nunca. Porque ele vai tratar em áreas, ele vai trazer coisas, ele vai confrontar, ele vai alinhar, ele vai revelar, ele vai dar direção, ele vai nos guiar, ele vai dar também, enviar os dons a quem ele quiser. É uma série de coisas. Então, há uma obra que não vai acabar. E nesse contexto dos versículos 16, 17 e 26, vemos a importante promessa sobre o Espírito Santo.
Agora, eu entendo que há duas vertentes quanto a essa promessa de enviar o Espírito Santo, pastor Wesley. Primeiro, eu vou começar de trás para frente. Primeiro, ele vai ficar conosco para sempre. E o para sempre inclui a eternidade. O que ele vai fazer na eternidade, eu não arrisco a dizer. Eu não arrisco. Mas eu te garanto que o outro braço da manifestação do Espírito Santo em nós tem a ver com o tempo das nossas vidas. O tempo que deu início a nos tornarmos uma nova criatura. Quando é que nós nos tornamos uma nova criatura? Quando nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ao declarar, e porque declaramos, é que houve um confronto do Espírito, sem nós sabermos, a respeito de como andávamos, como vivíamos. Houve então um arrependimento, houve uma direção, mudança de direção, uma confissão de pecados, e naquele momento, o Espírito Santo então começa a habitar em nós, porque nós fizemos uma aliança com o Senhor. Posso ouvir um amém? Então, na sua vida é isso. Se você não tem convicção de que o Espírito Santo habita em você, né, então você ainda tem dúvidas quanto a ter se tornado uma nova criatura. Ao se tornar uma nova criatura, eu me exponho a toda a manifestação e obra do Espírito Santo para me alinhar, para trazer revelações, para mostrar para nós, mostrar aquilo que está oculto. Então ele vai trabalhar em nós, é uma obra, né, que não para, e vai continuar até a volta de Cristo. Então, quando subirmos com Cristo, o Espírito Santo tem uma atuação lá, é para sempre. E até que a gente não suba com Cristo, ele tem uma atuação para esse tempo de vida que nós temos. Isso é profético, isso é tremendo. Ser um instrumento na mão do Senhor. Ok? Então, por falar em nova criatura, vamos ler 2 Coríntios 5:17, né? É bom nós colocarmos na tela, muitos de nós sabemos de cor, mas vamos ler, há algo poderoso nesse versículo, 2 Coríntios 5:17, vamos ler lá na tela, né? Vamos ler todos juntos, no 3, 1, 2, 3, e assim, se alguém está em Cristo, para, quem está em Cristo aqui? Mais uma vez, quem está em Cristo? Então aplauda, essa é uma verdade, ninguém pode roubar, o diabo não pode roubar de você. Se você está em Cristo, olha o que acontece, é o quê? É o quê? Gente, eu falo sobre a metamorfose, né? A metamorfose é uma mudança total e completa. Nós éramos uma lagarta, sabe aquele bichinho feio? Lagarta. E a nova criação, a nova criatura, a metamorfose espiritual aplicada em nós, nos tornamos uma borboleta. Entendam espiritualmente. Nós somos uma nova criatura. Posso ouvir um amém? E o que acontece quando nos tornamos uma nova criatura? As coisas... Eu vejo duas coisas nesse contexto. O peso, ou melhor, a pressão do pecado já não pode mais dominar-me, bem como o peso do passado direcionar-me para o presente e futuro. O meu passado não pode apontar o meu futuro. Uma vez eu em Cristo, o meu passado foi lançado no profundo mar. O profeta Isaías fala, foi lançado no profundo mar. A Bíblia fala que o próprio Deus não se lembra mais. Júnior, olha que bênção, o nosso passado, Deus não se lembra mais. Gilson, o seu passado, Deus não se lembra mais. Fala para quem está ao teu lado, o seu passado, Deus não se lembra mais.
Agora, eu preciso entender que por ser uma nova criatura, eu não posso viver na prática do pecado, voltando às velhas práticas, porque o Espírito Santo dentro de nós vai, o quê? Vai dar uma pancada, olha, não faz isso. Quem está comigo, diga amém. Então, olha que texto tremendo, esse texto fala de transformação e renovação espiritual, que se dá pela fé em Cristo Jesus. Uma nova criação, essa expressão traz consigo uma nova identidade, Marcelo. Um novo ser em Cristo. Livres do pecado e do peso do passado, como eu já disse. Capacidade de viver uma vida transformada, viver uma vida para Deus. E importante, a título mais de conhecimento, esse versículo é um dos pilares da fé cristã. Esse texto que está aí, ele mostra o poder da graça de Deus em transformar as vidas, trazendo esperança de um futuro abençoado. Quantos aqui foram transformados pelo poder da graça do Senhor? Isso, merece palmas para o nosso Deus. Mais forte, gente, não se acanhe. Então, João 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Então, o Espírito Santo começa a habitar em nós, pelo novo nascimento. E ele começa, ele vai começar uma poderosa obra em nossos corações, dentro de nós. E eu quero falar, pastora Sandra, que uma das expectativas importantíssimas é permitir que o Espírito Santo continue fazendo uma poderosa obra em nosso coração. Eu preciso ter essa expectativa diária, porque se eu não depender de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo, eu vou sucumbir aos ataques, aos oferecimentos, ao pecado, a uma série de coisas. Então, quando o pecado bater a porta, não permita que ele abra, porque você tem uma expectativa de que uma obra poderosa do Espírito Santo está no seu coração, no nosso coração. Estamos cheios da presença do Senhor. Expectativa de que vou falar de forma diferente. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas, por exemplo, quantos aqui, não é para levantar a mão, mas eu quero que você responda no seu interior. Quantos aqui, antes de se tornarem uma nova criatura, linguagens obscenas saíam da sua boca, da nossa boca, palavras de baixo calão, palavras torpes, palavras malignas, palavras depreciativas? Quantos de nós vivíamos debaixo desse pecado? E de repente nos tornamos uma nova criatura, tornamos pessoas ligadas a Deus através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa a bater e falar: essa linguagem não cabe mais, agora a sua linguagem é a linguagem dos céus, aonde traz vida, aonde traz transformação, aonde você abençoa, aonde você olha para a pessoa, não com olhar obsceno, não com olhar malicioso, mas com olhar de santidade e profético. É o Espírito Santo de Deus que bate em nosso interior para mudar completamente como falamos, onde estamos, o que fazemos. Esse é o Espírito Santo de Deus. Quantos de nós, antes, na velha criatura, as roupas que nós usávamos eram roupas de sedução, de exposição? Eu gosto de uma frase que alguém que está aqui falou uma vez: aquela roupa que passa tanta informação para quem não é para passar. Mas você se tornou uma nova criatura e o Espírito Santo bate, você não pode mais usar esse tipo de vestes. Não é eu que vou falar para você não usar, é o Espírito Santo que vai mostrar para você.
É assim que funciona. Quantos de nós, antes de sermos uma nova criatura em Cristo, nós frequentávamos ambientes malignos, baladas, lugares profanos, lugares que fazem apologia ao sexo, às drogas. Mas quando nos tornamos nova criatura e o Espírito Santo habita em nós, Ele está nos conduzindo a toda a verdade, porque Jesus falou: eu vou enviar o Consolador e Ele vai ensinar toda a verdade. Então eu já não vou mais, não porque alguém disse que eu não poderia. Por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo. É uma pergunta que sempre surge: eu posso ir no motel com M? O Espírito Santo vai te inquietar, porque lá 99% das pessoas que frequentam estão em prostituição e adultério. É um ambiente totalmente direcionado à promiscuidade. Então o Espírito Santo fala: não, você nem tem que perguntar isso, não cabe mais. Quer um lugar? Vá para um spa, um hotel 5 estrelas, um lugar, né? Um ambiente família, um ambiente, nós podemos, e às vezes nós ainda nos inclinamos para as coisas desse mundo. Toda mudança, transformação deve partir de dentro para fora. Toda mudança externa é o resultado. Presta atenção, toda mudança externa do que eu acabei de falar é resultado da transformação interna. E quem traz a transformação interna é o Espírito Santo de Deus. Eu vou te orientar, nós vamos te orientar, nós vamos falar, dar assim conselhos, mas você precisa mais que nunca ter intimidade com o Espírito Santo. Se você crê nisso, diga amém. Então é de dentro para fora, de dentro para fora. Se for só de fora e nada mudar dentro, isso é religião, é religiosidade. Então diga para alguém, se você quiser, não sei quanto, fala assim, não sei quanto a você, mas eu não sou religioso não. A transformação é de dentro para fora. Aplauda o Senhor por isso. Amém. Sendo uma nova criatura e tendo o Espírito Santo habitando em nós, e com o início, de uma grande obra dentro de nós, e isso é tão importante, também seremos iluminados pelo mesmo Espírito sobre questões, necessidades, tanto nossas, mas também como das pessoas. Quem é guiado pelo Espírito Santo, ele não é uma ilha isolada. Só os seus problemas, só as suas dificuldades, só as suas necessidades, só você, só eu, vem a mim, o vosso reino nada. Nós não somos assim. Diga, eu não sou assim. Com o Espírito Santo dentro de nós, também vamos estarmos sensíveis às necessidades do meu irmão. É família, Silvana. Quantos de nós, no dia de hoje, buscamos do Senhor em pensamento, em palavra, em oração, a respeito de alguém da família cristã, alguém que o Senhor colocou? Quantos de nós hoje exercitamos essa prática pelas necessidades de alguém? Se nós não fizemos, eu acredito que é um grande desafio para nós, a partir dessa noite, saindo daqui, também e muito mais, focarmos as necessidades dos outros. O Espírito Santo vai nos conduzir à verdade, vai nos mostrar, é o sobrenatural de Deus. E eu quero encerrar lendo 1 Coríntios capítulo 12. Em parte nós sabemos, em parte profetizamos. Agora, para que haja algo 100%, é 100% dependência do Espírito Santo. Nessa noite o Senhor está agraciando muitos de nós aqui
com palavras de conhecimento e sabedoria. Esses são dons do Espírito Santo que nós vamos ler. Há vários tipos de dons, vários tipos de manifestações, há vários tipos de movimentos do Espírito que Ele dá para quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quiser. Por isso que nós temos que buscar os melhores dons. Então, quando eu me torno uma nova criatura, eu também preciso entender que toda essa gama do Espírito Santo deve ser um foco da minha vida. Então, 1 Coríntios 12. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Presta atenção de que o que está sendo colocado por Paulo nesse contexto tem a ver com a sua nova criatura, o seu novo estilo de vida, a sua nova forma de ver espiritualmente, de andar espiritualmente, de buscar as coisas do Senhor, gerar expectativas do Espírito. Posso ouvir um amém? Então, versículo 7, eu não sei se eu li, mas eu vou ler de novo. A manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Que venha nessa noite a palavra de sabedoria a muitos aqui, amém? A outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Há muitos nessa noite, palavra de conhecimento. Isso faz parte da nova criatura, faz parte de ser um discípulo do Senhor Jesus, faz parte daquele grupo seleto. Você é esse grupo seleto, amém? Aleluia. A um é dado o mesmo Espírito, a fé. A outro, o mesmo Espírito, dons de curar. E eu quero dizer o seguinte: não venha com expectativa apenas na igreja de ser curado. Você pode, porque há cura nesse lugar. Mas venha com uma expectativa do dom do Espírito e de orar por alguém para que aquela pessoa seja curada. Muitas vezes nós terciarizamos. Não, ele tem que fazer por mim. Não, você pode. Você pode orar. Você pode buscar. O dom de cura está aqui nessa noite, amém, gente? Você pode exercitar a cura nessa noite, porque o Jesus está aqui. 10. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Eu e a pastora Vera sempre estamos atentos com espíritos enviados por satanistas. Já na história da Vida Nova, alguns homens enviados pelos satanistas, pelos demônios, tentaram se infiltrar na Vida Nova, mas foram desmascarados. Porque nós somos bons? De maneira alguma. É porque o Espírito Santo de Deus trouxe a revelação, a testificação e não prevaleceu. O inimigo não pode prevalecer na nossa casa, na nossa igreja, no nosso lar, amém, gente? Que vem aí o dom de discernimento de espíritos. Tem coisas que é até fácil de identificar. Aí você se identifica e fica por isso. Não, expulsa. Aconteceu alguma coisa essa semana, e aí falaram da pomba. E eu falei, só pode ser a gira. E tem que expulsar. Amém, gente? Alguém sabe o que é pomba gira? Então expulsa. Em nome de Jesus. Vocês estão com uma cara de oxente? Gente, vocês querem que eu pare? A um é dado a variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las. Quando foi a última vez que você orou em línguas? Daqui a pouco você vai ter a oportunidade. Pastor, eu sou batizado. Então hoje é o dia do seu batismo. Fale em línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todos
essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme Ele quer. Vocês leiam depois do versículo 12, aí fala sobre a unidade da igreja, o corpo, não é? O que está acontecendo aqui. Olha, eu até iria ler, mas o tempo não nos dá, a gente não tem esse tempo. Do versículo 12 ao versículo 31, traduzindo, a expectativa que eu gerei antes de vir para cá, a expectativa que eu gerei na semana, a expectativa que eu tenho gerado no Espírito, juntamente com vocês aqui nesse lugar, a expectativa que você gerou, juntando-se tudo, isso é a unidade do corpo de Cristo. Porque aí os dons se operam, começa a se operar, os milagres acontecem. Imagina a expectativa da Ana, a expectativa do Wilson, da Silvana, do Bruce, da Júlia, do Wesley, do Valmir, a minha, nesse movimento poderoso do Espírito Santo que aqui está. Milagres já aconteceram, amém? E a expectativa, ela deve sair da pura e simples expectativa e entrar na prática. A promessa, ela precisa sair da gaveta e ser posta em prática, tomar posse daquela promessa e exercitar. Então leia, é basicamente isso. E o versículo 31 diz, entretanto, procurem com zelo os melhores dons, o amor, né, os melhores dons. E aí ele conclui, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí o capítulo 13 fala sobre o amor. O primeiro versículo fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, põe para mim, ainda que eu, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Concluindo, sou uma nova criatura. Quantos são uma nova criatura? Quantos entendem que o Espírito Santo habita em você? E a chama principal dentro de nós é o amor. A obra que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas, diariamente, constantemente, ela é carimbada pelo amor. Amor olhando para o meu próximo, olhando para a igreja, olhando para o Brasil. Gente, o Brasil está uma anarquia. Aqueles que têm poder estão jogando fora das 4 linhas. Há uma corrupção de ponta a ponta no Brasil, desvios milionários. Agora, eu vou ficar focado só nisso? Não. Eu vou amar o Brasil, eu vou orar pelo Brasil. Isso é ser nova criação, nova criatura. Isso é ser um homem e uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria que você orasse. Pode pedir para as crianças virem, por favor. Eu gostaria de fazer um pedido para todos nessa noite. Eu gostaria que você orasse ao Senhor como uma nova criatura. Glória a Deus.